Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 5. O texto diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando eu estava refletindo nessa passagem, eu pensei em dois prováveis títulos. O primeiro deles foi Caiu do Cavalo. O segundo foi Perdeu o Playboy. Mas depois, refletindo melhor, eu achei que um outro título seria mais conveniente. E o título é Uma Só Carne. Como assim? O texto não fala de casamento. Nós sequer temos um casal retratado aqui nessa passagem. E é verdade, eu tenho que concordar com você. Nós não temos o texto aqui falando sobre casamento, nós não temos casal, nós não temos qualquer referência a núpcias aqui. Na verdade, o que o texto indica é que uma conversão está em curso. Lucas se propõe, no capítulo 9, a descrever, a relatar, a detalhar a experiência de conversão de Saulo. E é com isso que o texto se concentra. Porém, eu não posso deixar, queridos, de destacar um detalhe extremamente importante. Porque você percebeu, Paulo estava indo em direção a Damasco com um objetivo, com um propósito muito bem definido: encontrar discípulos de Jesus para levá-los presos para Jerusalém. Era essa a missão de Paulo, era por isso que ele estava indo para lá. Só que no meio do caminho, ele passa por uma experiência. E quando ele cai no chão, ele ouve uma voz do mesmo lugar de onde veio aquela luz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, certamente assustado, trêmulo, reagiu: Quem és tu, Senhor? Em outras palavras, Saulo estava perguntando: quem é essa pessoa a quem estou perseguindo? E a resposta vem imediatamente: é Jesus, a quem você persegue. Só que, gente, não sei se você já parou para pensar. Saulo estava indo para Damasco para perseguir, prender e, quem sabe, levar à morte os discípulos de Jesus. E aqui, Jesus, em pessoa, diz que Paulo, na realidade, estava perseguindo a ele. O que esse texto está comunicando, o que Jesus está comunicando por meio da sua abordagem, por meio da sua palavra, por meio da resposta que ele deu a Paulo, é: eu estou unido com aqueles que são os meus discípulos. A resposta de Jesus indica a união mística entre Jesus e a igreja. A resposta de Cristo deflagra, revela a união de Jesus com a sua noiva, ao ponto de, ao ser perseguida, implica e significa que Jesus está sendo perseguido. Gente, isso é lindo. Cristo se identifica com o seu povo, ao ponto de mexeu com o seu povo, mexeu com ele. Queridos, isso deve despertar a nossa reflexão, deve nos convocar, deve nos impulsionar a fazermos uma avaliação da maneira como nós temos lidado com a Igreja de Jesus. Essa passagem, de passagem, nos orienta a como lidarmos com a igreja. É claro, nos orienta de forma indireta.
mas nos orienta assim mesmo. Quantas pessoas com as quais você convive, você se relaciona, falam mal da Igreja de Jesus? Com quantas pessoas com quem você tem contato fazem da Igreja, dos cristãos, dos discípulos de Jesus alvo de chacota, de zombaria? E por vezes, algumas dessas pessoas se dizem inclusive cristãs. O que elas estão fazendo? Elas estão falando mal de Jesus. O que elas estão fazendo é perseguindo a Jesus. Por que eu posso falar isso? Porque a igreja está unida com Cristo, ao ponto de Cristo, por meio dessa palavra, afirmar: mexeu com a igreja, mexeu comigo. Talvez até um melhor título para essa reflexão seria: mexeu com ela, mexeu com ele. Mas a ideia é de que a igreja e Jesus são uma só carne. Portanto, meus amados, essa é uma passagem que deve também despertar, alimentar, fortalecer o nosso amor pela noiva de Cristo. Despertar, estimular, fortalecer o nosso amor pela Igreja de Cristo. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa instituição de Deus pela qual Ele morreu? Talvez você esteja se perguntando como é que faz para fazer parte dessa instituição. Para fazer parte da igreja, em primeiro lugar, é preciso ser discípulo de Cristo. Cristo se identifica com aqueles que são os seus discípulos, ao ponto de, ao perseguirem os discípulos, equivale a perseguir ao próprio Jesus. Você é discípulo de Jesus? Se não, creia na obra de Cristo. Creia no sacrifício de Jesus para perdão dos seus pecados, para, pela fé, reconciliar você com Deus. Creia que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e com isso demonstrou que é Deus e que tem poder sobre a morte e tem poder para transformar a sua e a minha vida e dar-nos uma novidade de vida e com ela nos unir a Ele para a glória dele, ao ponto, como eu já disse, de mexeu com você, mexeu com Ele, mexeu conosco, mexeu com Jesus. Seja discípulo de Cristo. Faça parte da igreja. Ame a igreja. Se envolva com a igreja. Porque ela é a noiva de Cristo, uma só carne com Ele. Deus abençoe.